Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui, ó, com o Jorge Vergara no peito, o grande mentor de tudo isso, né? O grande líder. Gente, os eventos com o Jorge eram muito impactantes, né? Um grande líder que nos trouxe uma oportunidade incrível, que desenhou o plano de compensação, que em 2016 teve ali, né, as melhorias no plano de compensação. Como eu estou aqui desde 2014, eu conheço os dois planos e em todos eles a gente conseguiu ter um retorno financeiro bem expressivo, né? E fez a gente obter aí bastante resultado, realizar sonhos. E eu quero tirar aqui as dúvidas, tá, gente? Então, assim, à medida que eu for dando treinamento hoje, peguem um papel e uma caneta e anote a sua dúvida, tá? Que eu vou estar pausando o treinamento para tirar a dúvida, para não ficar tudo para o fim. Como eu já disse desde o início, a ideia é sanar todas as dúvidas, né? Tirar as dúvidas. E é importante que vocês tenham aí anotações, tá bem? E que você saia daqui sabendo tudo acerca do nosso plano de compensação, que é o nosso plano de pagamento. Certinho? Então vamos lá. Eu vou primeiro, né, antes de iniciar, eu vou ensinar a vocês uma coisa muito simples, gente, que é entrar no nosso site e baixar todas essas informações. Então, sejam muito bem-vindos os novatos, né? Às vezes você está na empresa, o seu patrocinador não tem a mesma disponibilidade que você, e você fica esperando sempre muita coisa dele, né? Então, não seja essa pessoa, tá? Eu, dentro desse projeto, quando eu entrei, a minha tia não sabia nada, nada, gente. Eu fui perguntar ela o que era cromo, que tinha todos os produtos, ela não sabia explicar. Ela não sabia explicar dos outros produtos, só dos produtos de emagrecimento. Então, se eu me limitasse a perguntar a ela e não buscasse informação, eu não teria evoluído no negócio, tá? Então, é muito importante que vocês aprendam a utilizar a ferramenta que a gente tem, que é a web. Na web a gente tem tudo, 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 tudo. Tem a tabela de preço que vocês vivem pedindo no grupo, tem o plano de compensação, tem material atualizado da Seitu com os lançamentos, tem portfólio que entra mais em detalhes acerca de cada produto. Então, tudo isso está no site, é muito importante que vocês aprendam a mexer no site, certinho? Então, hoje o foco é negócio, quero vocês aqui até o fim, tá? Porque quando é produto, vocês ficam até o fim. Então, eu vou dar aqui início, compartilhando a minha tela com vocês. Vamos lá. Gente, então, entrei no site aqui da OmniLife, tá? Só para vocês verem mesmo passo a passo, né? Então, quando eu coloco ali Brasil, vem aqui informações importantes, olha, nova forma de pagamento, que nós temos agora na web, os Tour Pretend, que vai ter no Brasil, em Goiânia e São Luís, a data dos eventos, né? O nosso grande evento Extravagandas aí de 2024. E aqui em cima, gente, ó, tá Brasil, né? Aqui vai estar um bonequinho, é que o meu já está com a senha. Então, aqui vai estar um bonequinho, você vai clicar nesse bonequinho, vai colocar seu código e sua senha, e depois disso vai aparecer aqui o seu nome, o seu nível de carreira, né? E você vai em ver perfil. Quando você clica em ver perfil, você tem aqui inúmeras coisas, ó. Acompanhar a sua rede, né, um acompanhamento da sua rede. Aqui, gente, vocês vão descobrir as pessoas que estão prestes a perder cadastro, tá? Por conta dos 40%. É um acompanhamento da sua organização. Aqui é o seu coempresário. Se eu não me engano, tá? Que eu não faço isso, né? Muito, mas já pode cadastrar o coempresário através da internet, tá? Já tive empresário que conseguiu. Aqui tem o material de apoio. Nesse material de apoio, vocês vão... Deixa eu ver se eu consigo maximizar aqui. Não, né? Consigo. Nesse material aqui de apoio, gente, vocês vão ter acesso aqui às tabelas de preço, tá? Aqui, disponível para download, tem várias coisas. Tem card, tem alguns informativos, tem coisas para centro de negócio. O calendário, né, da OmniLife. Centro de negócios também, tem aqui algumas informações, você sabe onde tem centro de negócios. Plano de compensação ética, o nosso código de ética, que é muito importante, gente, para você crescer, se desenvolver, se destacar, ser exemplo. Trabalhar dentro da ética, né? Quando você vê alguém, né, que já consome, às vezes a gente começa a OmniLife agora e a gente vê que o nosso vizinho já consome a OmniLife.
né? Não seja aquele empresário que vira e fala, olha, vizinho, agora passa a comprar comigo, que eu estou vendendo também. Não seja esse empresário, né? Seja o empresário que fala, olha, vizinho, agora eu estou fazendo parte dessa empresa, estou gostando muito. Quais os resultados que você já tem? Ele vai compartilhar o resultado, olha, continue, porque é muito bom, tá? E qualquer dúvida eu estou aqui para te esclarecer, mas se você está sendo bem atendido, continue aí sendo atendido por essa pessoa, né? Agora, se você tiver alguém para indicar e puder me indicar, eu agradeço, entendeu? Às vezes a pessoa que está vendendo para o seu vizinho nunca pediu indicação, e não há problema nenhum de você pedir uma indicação para ele. Ele já usa os produtos, já gosta dos produtos, está ali próximo a você, né? Talvez a pessoa que vendeu para ele não está, então isso não é contra a ética. Agora, é contra a ética você virar para ele e mandar ele, só por ser seu vizinho, passar a comprar com você. Isso é contra a ética, tá, gente? Então, uma pessoa que me atende, já não consigo falar com ela, né? Tem uns 2, 3 meses que eu não compro, aí não tem problema. Ele que vai buscar, né? Já sabe que você vende, vai buscar até você informações e pode sim comprar um produto. Agora, se ele está sendo bem atendido, respeite e não venda, né? Não tente ali ganhar só por ser uma pessoa que está próxima a você. Né? Isso é vizinho, parente, qualquer pessoa, tá? Então, a gente tem o código de ética, gente. Deixa eu tirar meu WhatsApp daqui, senão vai ser. A gente tem o código de ética e é importante vocês também dar uma lida nele, tá? Os incentivos, tá? Essa parte aqui dos incentivos eu vou até abrir, porque faz parte aí, né, também dos ganhos, né, de como que a gente pode, quais são os incentivos que a gente tem em vigor no momento, quais que nós podemos participar, né? Então, a gente tem aí o incentivo da viagem internacional, você vai aqui consultar as bases, da viagem de Guadalajara. Da viagem de Guadalajara, só podia iniciar mês passado, Extravaganzas Brasil também iniciou há 2 meses, o bônus aqui de bronze, prêmio e pratas, vocês conferem, mas eu acho que ainda está em vigor. Aí você vai ver o que está em vigor para você, tá? Aqui, gente, a viagem internacional, vocês podem iniciar esse mês, tá? São com 3.000 pontos pessoais, 3.000 pontos, desculpa, sendo 2.500 pessoais, 500 pode ser de equipe, que não seja 40%, você já inicia a meta da viagem. Incentivo de avanço, né? Toda vez que você avança no negócio, você tem aqui incentivos. Então, o primeiro incentivo é o incentivo de novato, que é você bater os 40%, e em seguida você está concorrendo ali ao incentivo de novato. Depois você tem incentivo de bronze supremo, que tem o nível 1 e o nível 2. Depois você tem o incentivo de avanço, quando você bate o prata supremo e mantém no mês seguinte, você tem aqui o incentivo de avanço, tá? Que é um ganho extra também por você ter chegado ao prata supremo e ter mantido. Depois você tem o incentivo de avanço superior, quando você tem na tua equipe pessoas que batem o prato supremo e mantêm, né? Toda vez que você ganha, tem alguém ganhando também, né? Então, quando você ganha aqui o incentivo de avanço, se o seu patrocinador, o seu líder mais próximo, né, tiver acima do prato supremo, aí ele também vai ganhar. E aí você depois, quando formar um prato supremo, você também vai ganhar. Então, gente, é tanta forma de ganho que a gente tem na empresa que a gente fica até perdido aqui. Mas o que eu recomendo sempre é você iniciar o mês assim, ó, com um planejamento simples, dentro do que você espera, tá? Dentro de um próximo nível a atingir, que vai fazer você já ter ideia aqui do que cabe, né, para você correr atrás. Então, se você não é ainda 40%, você tem incentivo de inovar. Se você não é bronze prêmio, você tem incentivo de bronze prêmio. Se você não é prata supremo, você tem incentivo de avanço. Se você já é prata supremo, se você ensina as pessoas da sua equipe a bater o prata supremo, você tem o incentivo de avanço superior, tá? E aí tem o incentivo empreenda também, depois tem os incentivos de diamante, ou seja, é muito incentivo. Então, você vai vir aqui do lado esquerdo, vai clicar aqui, vai colocar o país, tá? Se você não está no Brasil, por exemplo, está aqui na Europa, você vai colocar sempre Espanha, tá? Mas normalmente as metas de incentivo, elas são idênticas para todos os países. Às vezes o que muda é o incentivo de varejo, que no Brasil, por exemplo, a gente tem o incentivo do carro e aqui na Europa a gente tem incentivo em dinheiro, tá? O registro de viagens e incentivos para você se registrar. Aqui informações sobre o Crescendo, que é uma formação da própria OmniLife, muito bacana, e que tem coisas muito interessantes aqui, treinamentos e tudo. As suas viagens, né? Então, aqui eu estou concorrendo à viagem
do México, né? Eu fiz a meta no mês passado, aí eu preciso saber como é que tá. Eu bati, ó, fiz aqui a primeira meta. Esse mês eu tenho que fazer 7.500 pontos. Então, aqui eu fico sabendo se correu tudo bem, assim que fecha a calculadora ali, no dia 3, 4 ou 5 do mês, a nossa calculadora histórica, ela atualiza. Aí a gente vem aqui e vê se está tudo certo com a nossa qualificação. E, gente, aqui tem muita coisa, tá? Então, era só para vocês conhecerem. Agora eu vou clicar aqui onde é importante, que é o nosso plano de compensação. Outro dia, a gente pode fazer um treinamento só para navegar aqui pelo site. Eu tenho certeza que muita gente não sabe de tudo que a gente tem aqui no site, tá bem? Tá fazendo sentido aí para vocês, todas essas informações? Plano de compensação, tá? Conheço o plano de compensação que beneficiou milhões de pessoas em todo o mundo. Né? É um sistema de pagamento projetado para receber recompensas rápidas ao comprar, recompensar o desenvolvimento da sua organização e obter reconhecimento que você merece à medida que você avança. Então, você tem várias formas de ganho. E à medida que você avança, você abre, né, várias oportunidades de ganhos novas, tá? Então, aqui você vai selecionar o país e vai baixar o plano. Ok? Era isso que eu queria ensinar para vocês. Então, gente, tabela de preços é aqui também, tá? Deixa eu só mostrar aqui uma coisa que é tão simples agora, que antes a gente não tinha essa parte do site aqui, ó. Deixa eu ver aqui, cliquei aqui em ver perfil. Tá vendo esses enlaces rápidos aqui, ó? Nesses enlaces rápidos, quando você está com a tela cheia, já vai aparecer aqui, ó, tipo um atalho, né? Lista de preço, catálogos, documentos para download, convidar empresário, convidar cliente, organização internacional. Então, eu estou aqui na Europa, eu vou cadastrar alguém no Brasil, se o meu cadastro é da Europa, eu vou em organização internacional. O meu cadastro é do Brasil, tá vendo aqui a bandeirinha do Brasil? Então, se eu quero cadastrar alguém na Europa, eu venho em organização internacional e coloco o país Espanha, tá? Se eu quero convidar um cliente admirável, uma pessoa para comprar no valor final, né? Eu vou em cliente admirável aqui, tá? E se eu vou convidar um empresário do Brasil, eu vou vir aqui, tá? Eu vou convidar o empresário, vou clicar aqui, ó, link copiado. Eu já vou lá, jogo no WhatsApp da pessoa, ela através desse link já vai entrar para fazer o cadastro com o meu código ali já inserido, tá? Quando é organização internacional, eu vou ver o tipo, se é cliente ou empresário, e vou colocar o país, certinho? Então, dúvidas aqui pelo site, gente? Todo mundo gostou aí da navegação no site? Tem muita coisa no site, tá? Que vocês podem pegar. Agora vamos para o plano. Plano de compensação da OmniLife. Então, aí com papel e caneta. Espero que sim, hein? Deixa eu maximizar isso aqui. Como é que eu faço isso aqui? Destacar o nosso plano. Eu acho que ocultar barra terá. Pronto. Vamos ao nosso plano de compensação, gente. Aqui, logo que você inicia, né? Tá aqui, projete seu êxito, né? Na OmniLife, o modelo de negócio é composto por duas partes, é o varejo e a rede, que podem ser feitas juntas e separadamente. Você pode só fazer o varejo, como você pode fazer o varejo e também trabalhar a questão do negócio, né? 5 passos essenciais, né? Os 5 passos, gente, é o nosso 5 passos do sucesso, tá? Que é usar e compartilhar, apresentar os produtos, apresentar o projeto, criar equipes, manter as pessoas, fidelizar tanto os clientes, que é o nosso passo 4 do plano dos 5 passos, que é o acompanhamento, e liderar, né? Liderar é passar os ensinamentos. Então, aqui é em outra linguagem, mas os 5 passos aqui é usar o produto, compartilhar resultados, vender os produtos, apresentar tanto os produtos quanto a oportunidade, criar uma equipe, criar uma organização. Toda vez que você cadastra alguém na OmniLife,
você está abrindo um mercado para a OmniLife. Ok? Então, quando eu saí de Portugal aqui, fui para Minas, conheci a OmniLife, falei, vou para Bahia. Eu abri um mercado para a OmniLife na Bahia. E hoje a gente tem lá uma loja, a gente não tinha. Então, com o meu sim, eu posso abrir várias oportunidades. Então, você paga por conta disso, tá? Então, não é pirâmide, não é essas doideiras que vocês veem na internet, não. É algo sério. Você está abrindo o mercado para a empresa, você está vestindo a camisa da empresa e indo falar com pessoas, você está se capacitando para falar com pessoas. Então, você está abrindo o mercado para a empresa, tá? Manter as pessoas aqui e fidelizar. Né? A OmniLife não liga para ninguém ensinando a fazer pedido, a OmniLife não liga para ninguém ensinando sobre os produtos. Então, quem vai fazer isso? É você. Por isso que você tem uma rentabilidade sobre isso, tá? E liderar é ensinar as pessoas a fazer tudo que você aprende, certo? Depois, gente, um resumão aqui dos requisitos, tá? Esse resumo dos requisitos e lucros é para você ter uma ideia das formas de ganhos que a gente tem e o que é preciso fazer, tá? Então, aqui, a gente inicia pelo bronze, se vocês conseguem ver aí, acho que a tela vai ficar pequena, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Vamos aumentar, pronto. Eita, mexi demais. Aí. Aqui, ó. O resumo são pontos pessoais, pontos grupais, pontos de linha descendente, linhas ativas e título de pagamentos requeridos. Então, a gente tem aqui o bronze com 100 pontos, o bronze ativo com 300 pontos, o bronze Premier ele precisa de 300 pontos pessoais e uma linha ativa. O que é uma linha ativa? Uma pessoa que tenha 300 pontos. O bronze Elite, 500 pontos pessoais e 1.500 pontos grupais com uma linha ativa. Tá vendo esse resumo aqui? Bronze Supreme, 1.000 pontos pessoais, com 2.000 grupais, com 3 linhas ativas, então eu preciso de 3 pessoas acima dos 300 pontos. Prata Premier, 1.500 pontos pessoais, com 4.000 pontos grupais. Desses 4.000 pontos grupais, é preciso ter uma estrutura, tá? Que estrutura é essa? A pessoa precisa de 1.500 pontos. Eu vou tentar, gente, para ficar assim, bem, como é que eu posso dizer, né? Para vocês entenderem muito bem o que eu estou trazendo aqui, eu vou desenhando, tá bem? E esse desenho é o desenho que você faz, você pode fazer para o seu cadastrado numa chamada de vídeo ali, depois enviar uma foto para ele, que ele vai conseguir se identificar com esse desenho, tá? Um desenho simples que você faz. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Um exemplo. 1, 2, 3, 4, 5 pernas, certo? Vou trabalhar bronze supremo, eu vou trabalhar no mínimo 5 pernas, tá? Porque 2 podem falhar e eu ainda tenho 3 que conseguem se ativar dentro do mês. Então, eu venho aqui e desenho o quê? Desenho 1 cadastrado, 2 cadastrados, 3, 4, 5 cadastrados. Desses 5 cadastrados, esse daqui se ativou com 500 pontos, esse aqui fez só 100 pontos, já é um bronze. Esse daqui iniciou com 1.000 pontos logo, porque quer iniciar para bater a meta dos 40%. Esse daqui tem 300 pontos, então eu já tenho 3 linhas ativas. Eu faço aqui os meus 1.000 pontos, confiro aqui se eu tenho os 2.000 pontos de grupo, eu sou bronze prêmio. Aí eu quero trabalhar Prata Premier. Eu não vou pôr nome, gente, porque eu quero usar aqui a mesma folha para todos, tá? Prata Premier, o que eu preciso? Eu preciso de 2 bronze ativos, ou seja, vamos pôr que essa bolinha aqui faz 300 pontos, ok? Então, vamos pôr que essa aqui é a Amanda. A Amanda entrou, fez no mínimo 300 pontos, é uma linha ativa. Aí eu tenho aqui o Roberto. O Roberto entrou, fez 500 pontos e cadastrou outra pessoa que fez 500 pontos. Então, ele está ativo, o de baixo está ativo. Então, eu tenho aqui um bronze ativo e tenho aqui um bronze Premier, ok? Depois, eu tenho aqui esse que comprou 1.000 pontos. Ótimo, também é um bronze ativo. Tá? Ele pode comprar 4.000 pontos, ele vai ser um bronze ativo, porque ele só tem a pontuação pessoal, ele não cadastrou ninguém. Aí depois eu tenho aqui uma outra pessoa que comprou 300 pontos e cadastrou uma pessoa que comprou 1.000. Outro bronze Premier. Então, o Prata Premier, o que é que eu preciso?
2 bronzes Premier, que é uma estrutura mínima de 2 pessoas que tenham uma, ok? Essa tem uma, e 2 bronzes ativos. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3 opções. Dessas 3 opções, eu preciso que pelo menos 2 se ativem. Quando você está fazendo um planejamento para a tua equipe, o que você precisa? Você abre o aplicativo, né, vê ali os cadastrados que aquela pessoa tem e começa e fala assim, olha, essa Amanda aqui, como é que é? Qual que é o objetivo dela? Ah, o objetivo dela é só vender. Tá, então vamos trabalhar a meta dos 40% com ela, faz um planejamento dos 40% e lembra ela que ela tem a oportunidade de levar essa oportunidade adiante e que ela pode trabalhar uma lista de contatos sem, sabe, sem ser uma forma direta de querer cadastrar, ela vai poder cadastrar. Ela tem essa oportunidade. Então, se alguém um dia pedir um desconto, se alguém um dia perguntar se pode fazer parte da empresa também, ela tem que dizer que sim, senão essa pessoa vai procurar outra, né? Então, deixar claro, até para quem vem só pelo varejo, que ela tem essa oportunidade e que às vezes ela vai pegar uma cliente aí, igual ontem teve uma menina da equipe que cadastrou uma pessoa que o filho está com leucemia. Tratamento do filho vai ser, gente, de 3 usos e 3 Omniplus no mínimo no mês. Então, assim, é importante você dar a essa pessoa a oportunidade dela se cadastrar para poder cuidar do filho, né? Então, às vezes, você vai trabalhar só vendas, mas vai surgir pessoas para você cadastrar e essas pessoas tendo resultado, fazendo o tratamento direitinho, elas vão vender, elas vão abrir essa oportunidade para outras, tá bem? Então, Prata Premier. Depois a gente tem o Prata Elite, 2.000 pontos pessoais e 7.000 grupais. E aí, gente, o Prata Elite já tem aqui o quê? Vou até pegar uma caneta aqui, deixa eu ver se tem outra cor aqui. Vermelha. O Prata Elite precisa aqui, ó, dessa estrutura, ó. Tá vendo? Precisa de 4 pessoas que tenha no mínimo uma pessoa abaixo. Eu tô fazendo o desenho do básico, tá, gente? Não quer dizer que essa daqui, ó, veio aqui, cadastrou 3 pessoas. Ela não tem que cadastrar uma, é o mínimo, tá? Não há problema. Ela é uma pessoa que trouxe uma, mas essa aqui já trouxe 3, não tem problema. Para ela ganhar dessa linha aqui, ela precisa fechar um bronze supremo, essa primeira aqui. Aí a gente já vai chegar nessa parte. Mas vamos focar aqui no Prata Elite. O que o Prata Elite precisa? De 2 bronze Premier e 2 bronze Elite. Então, esse daqui com 500 pontos pessoais e 1.500 grupais é um bronze Elite. Esse aqui com 500 pontos pessoais e 2.000 grupais é outro bronze Elite. Esse daqui com 500 pessoais e 500 grupais é um bronze Premier. Esse daqui, com 300 pontos pessoais e com 300 pontos grupais, é um bronze Premier. Então, eu tenho um bronze Elite, tenho outro bronze Elite, um bronze Premier, outro bronze Premier? Tem. Aí eu tenho que verificar o volume. O volume de todas essas pessoas da organização dão 7.000 pontos? Dão. Então, eu faço os 2.000 pontos, eu sou um Prata Elite. Ok? Estão conseguindo acompanhar? Me contem aí se vocês estão conseguindo acompanhar, se o desenho está ajudando, né? Porque é importante vocês me darem esse feedback, né? Esse treinamento vai ficar gravado e eu quero poder usá-lo depois, então me conta se está sendo eficiente. Aí eu quero trabalhar um Prata Supremo. Poxa, o que eu faço para trabalhar o Prata Supremo? Eu vou trabalhar a estrutura. Mas uma coisa, gente, que eu quero dar de dica para vocês, mesmo eu tendo essa estrutura dos 5 aqui, que é a estrutura que eu preciso para o meu diamante, tá? Para o meu diamante, eu só preciso de 5 pessoas, só que eu preciso de 5 pessoas que façam e 5 pessoas que queiram trabalhar. Então, eu nunca vou ficar refém de pessoas que já estão no projeto, eu sempre vou buscar novos. Então, aqui eu vou desenhar a estrutura básica, por isso que eu coloquei as 5 pernas, que é o que a gente precisa para chegar ao diamante, mas o foco não é só 5 pessoas, tá bem? O foco é todos os meses você trabalhar com uma meta para cadastrar no mínimo 6 pessoas e trabalhar a meta das 10 pessoas. 10 cadastros novos mensais vai te trazer um fluxo que você não vai precisar ficar falando com quem não faz. Você vai só focar em quem quer fazer agora, tá bem? Voltando aqui, já expliquei o Prata
Elite. Quem está acompanhando aí? Prata Elite. 2 bronze Elite e 2 bronze Premier. Aí eu vou para o Prata Supremo, que parece um bicho de 7 cabeças, mas que não tem nada de um bicho de 7 cabeças. Gente, o Prata Supremo, nem bronze Supremo tu precisa. Você só precisa de 4 bronze Elite. Ari, o que são 4 bronze Elite? 500 pontos pessoais e 1.500 grupais. Não está aqui escrito, ó. Bronze Elite, 500 pontos pessoais e 1.500 grupais. E quantas linhas que o Bronze Elite precisa ter ativa? Apenas uma. Para você ser Prata Supremo é muito simples. Você precisa de 4 pessoas que tenham no mínimo 500 pontos pessoais e que cada uma delas trabalhe aí para chegar num Bronze Supremo, tá, gente? Todas as pessoas, você está fazendo um planejamento de Prata Supremo para alguém, você sempre vai fazer para que as 4 pessoas que ela tenha trabalhe para Bronze Supremo, porque se der errado, Bronze Elite fica, ok? Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho essa pessoa que vai trabalhar aqui para o Bronze Supremo. Aí eu vou criando essa estrutura. Ó. Essa daqui cadastrou alguém. E esse daqui não está muito para trabalho, não. Mas ele cadastrou uma pessoa que tem super potencial. Então, você vai ver que essa daqui está indisponível, ver que essa daqui está meia boca. Você vem aqui e fala com o seu terceiro nível, não tem problema. E faz um planejamento para ele de Bronze Supremo. Eu estou desenhando aqui 3 perninhas, mas você vai desenhar quantas? 5 ou 6. Né? Você vai trabalhar a lista de contatos da pessoa e vai ensinar ela a trabalhar para cadastrar no mínimo 6. Tá? Porque algumas podem falhar por inúmeros motivos, para ela não ficar no meio do caminho. Mas eu estou colocando aqui a estrutura mínima, lembrando mais uma vez. Aí eu venho aqui outro e trabalho para Bronze Supremo. Ok? E esse aqui? Esse aqui está dormindo. Esse aqui está dormindo, mas está trabalhando agora para bater os 4.000 pontos. Então, não tem problema, né? Está dormindo no ponto de cadastro, mas eu não fiquei 1 ano só vendendo? Não tem nada errado. E eu não estou aqui agora? Então, é importante a gente não desistir das pessoas, é importante a gente estar disponível e é importante a gente não gastar tempo com quem não quer agora, porque a pessoa está no direito dela, talvez ela não está vivendo o momento certo de investir tempo aqui. Tá? Então, essa pessoa aqui que está trabalhando a meta dos 40%, ela vai fazer no mínimo 2.000 pontos, vai me ajudar. Sabe por quê, gente? O Prata Supremo, ele precisa de 2.500 pontos pessoais e 12.500 pontos grupais. Então, todas essas pessoas aqui, e os novos que vão entrando, que compra 100, 200, 300, 400, 500, 1.000, né? Que compra 50 pontos, toda essa pontuação vai somar para esses 12.500 grupais. Ari, eu preciso de ter 4 bronze elite, os 4 bronze elite precisam ser diretos a mim? Não, olha aqui, ó. Esse aqui não fez, você trabalha com esse. Esse faz, ok, vamos trabalhar bronze supremo. O mínimo que ele vai fechar é um bronze elite. Esse não fez, ok, vamos trabalhar com quem ele cadastrou. Esse também, trabalhar. Esse não fez, vamos trabalhar com o terceiro nível, não tem problema. Desde que exista dentro de cada linha, ok, um bronze elite, você trabalha para 4 linhas ter cada uma delas um bronze elite, você fecha o Prato Supremo. Então, o Prato Supremo não é um bicho de 7 cabeças, mas às vezes você cadastra essa pessoa aqui e fica ali atrás só dela. Ela não já cadastrou um? Vai lá, fala com essa pessoa, se apresenta, fala que você faz parte da equipe dela, veja se ela não quer fazer um alinhamento. Essa aqui não está afim, mas essa aqui está, entendeu? Então, aí você cuida, porque todo mundo que veio a partir do seu sim faz parte da sua estrutura e é pontuação grupal para você. Certo, gente? E aí a gente entra nos ouros. Os ouros, eles já precisam aí, né? Vamos para o ouro Premier. O ouro Premier, ele precisa de 2.500 pontos pessoais, 10.000 pontos grupais e 34.000 pontos de PLD. Aí você vai falar, Ari, o que é PLD? A gente já vai entrar nisso. E aqui na estrutura, ele precisa de quê? 2 bronze supremo e 2 prata premier. Aí a gente vem aqui, ó, bronze supremo, quem são? Um cadastrado que tenha no mínimo 3 linhas ativas, com um volume mínimo de 2.000 pontos grupais e 1.000 pontos pessoais. Então, eu preciso de 2 pessoas assim e 2 pratas premier, que são aqueles que têm 4 no mínimo
Desses 4, 2 cadastrou pelo menos um. Cada um desses 2 cadastrou pelo menos um. Então, eu tenho 4.000 pontos grupais, tenho 2 linhas de bronze ativo e 2 linhas de bronze premier. Então, se eu tenho uma estrutura com 2 bronze supreme e 2 pratas premier, eu tenho a possibilidade do ouro. O que eu tenho que estar atenta? No volume, pontuação grupal, PLD e pontuação pessoal. Ari, o que é PLD? PLD é toda a pontuação da tua equipe, todo mundo. Mesmo que você tenha ali um líder que já chegou à prata supreme. Quando você tem um líder que chega à prata supreme, anotem aí, você tem um líder que chega à prata supreme, a pontuação grupal desse líder já não é pontuação grupal sua. É pontos de linha descendente. Ai, que difícil. Não é difícil, tá? Vou explicar aqui para vocês, mostrando o meu aplicativo, que eu acho que vai ser a forma mais assertiva, né? Para vocês entenderem. Então, vamos lá. Estão vendo aí meu aplicativo? Eu tenho aqui... E essa unha partida, gente. Eu tenho aqui, então, a minha pontuação pessoal, depois eu tenho aqui a minha organização, ó. Eu tenho a minha pontuação grupal, 24.228 pontos, e tenho pontuação de linha descendente, 148.000, e quantos? 148.172 pontos. Tá vendo aqui? Então, gente, essa é a pontuação de linha descendente, é de quem? É do AIAS, que é ouro premier, é da Nalva, que é prata supreme, tá? Então, esse volume que não está em pontuação grupal e está em pontos de linha descendente são dos meus líderes. E esses 25 mil aqui, né? Tem 25 mil aqui em cima. É de quem? É da Patrícia, por exemplo, que só vende, né? Que ainda começou agora a desenvolver equipe. É do senhor Arnaldo, que é prata elite. Todo mundo que não é prata supreme é minha pontuação grupal, tá? Ari, mas eu bati ouro premier e ainda não tenho nenhum prata supreme. Então, toda a pontuação é pontuação grupal e é pontuação PLD. Tá? PLD e grupal é a mesma coisa. A única diferença é que na estrutura do seu negócio, se você tem um prata supreme ou superior, a pontuação dele não vai contar como uma pontuação grupal sua, mas vai contar como PLD. Por que isso, gente? A nossa empresa é incrível. Eu falo que até o que a gente acha que é ruim é bom. Quem concorda comigo? Por quê? Isso é para a gente não entrar numa zona de conforto, tá? Então, se vocês verificarem aqui, ó, desde o prata supreme até o triplo diamante, ó, olhem aqui, pontuação grupal, ó, são 10 mil. Entendeu? Então, eu começo a trabalhar uma estrutura, aí eu tenho pratas, prêmios e ouros. Eu tenho que cadastrar sempre gente nova, porque os pratas, prêmios e ouros não vão ser minha pontuação grupal. Então, você vê que é o mínimo. Olha para você ver, é só 10 mil pontos. Então, esses 10 mil pontos são daquelas pessoas que entram, que compram só produto, que ficam ali entre o nível de bronze premier até o nível de prata elite. Então, é uma maneira que a empresa encontrou para quê? Para a gente não... Ah, eu tenho um tanto de ouro, tenho um tanto de prata, vou parar de cadastrar pessoas. Não posso. Ah, então, todo mundo cadastra. Por isso que vocês veem aí a Irma Ruiz cadastra não sei quantas pessoas todo mês, tá bem? Então, a estrutura, gente, desenhada, eu tinha desenhado essa antes da reunião, só para vocês entenderem, né? Aqui é um bronze prêmio, olha. Um bronze prêmio, porque essa pessoa, um exemplo, entrou no meio do mês passado, e aí esse mês ela vai trabalhar o mês inteiro, ela já tem ali 2 cadastrados, eu sempre deixo de caneta os que já estão cadastrados e coloco aqui com uma cor diferente o que ela vai buscar. Então, ela entrou, primeiro mês que ela vai trabalhar com foco, o mínimo que ela tem que cadastrar que é 4 pessoas, aí eu vou colocando aqui, sabe? Eu coloco, ó, mínimo de 2.000 pontos grupais para cada bronze supreme, se você for trabalhar bronze supreme na sua organização, 2.000 pontos pessoais cada inscrito, trabalhar meta dos 40%, né, se a pessoa não é ainda, e toda a estrutura dela, e planejar a meta de venda de acordo com a necessidade. Eu acho muito importante, quando a gente faz um alinhamento com o cadastrado, buscar entender
o quanto que seria bacana ele ganhar aqui na empresa para pagar todas as suas despesas fixas, né? Então, vamos supor que a pessoa, não, Eri, quanto que você quer ganhar? Não sei. Aí eu falo, então vamos fazer isso junto. Quanto é que tu paga de aluguel? Quanto é que tu paga de escola? Qual que é o seu custo, mais ou menos, aí com a alimentação na tua casa? Ah, deu o quê? Deu 3 mil reais. Olha, vamos trabalhar para você só com vendas ganhar aí 3.500, 4 mil, para você já ter um extra. E aí eu vou estipulo, porque ela vai entender que existe um benefício dela trabalhar todas aquelas despesas fixas só com varejo. Então, eu instruo ela o que ela precisa fazer. Porque às vezes as pessoas não fazem porque ela não tem noção do que ela pode alcançar. Tá bem, gente? Estão me acompanhando aí? Agora vamos lá, ó. Não vamos parar no Ouro Premier. Ouro Elite, 2.500 pontos pessoais, 10 mil grupais, 34 mil de PLD, 2 prata Elite e 2 prata Supreme. O Ouro Supreme, já preciso de 2 Ouros Premier e 2 pratas Supreme. E o diamante, gente, são 5 linhas, ó. Por isso que eu desenhei 5 linhas aqui desde o início. Essas 5 linhas, né, boas, para você, gente, faz a matemática certa, tá? Para você ter 5 linhas boas, você tem que trabalhar para cadastrar 50. Entendeu? Você quer trabalhar uma estrutura boa de prato Supreme? Trabalha 40 cadastros, tá? Trabalha aí 4 meses focado, uma estrutura boa, você pode bater ali no segundo mês já, o prato Supreme, mas uma estrutura boa, que você cria uma base sólida para o seu negócio. Você tem que ter 40 cadastrados, para ter 4 fazendo assim, impecavelmente. Você cadastra 10 para um fazer impecavelmente, e assim vai. E é igual cliente, você fala com 10 para vender no mínimo para um. Trabalha essa expectativa, essa estrutura na sua mente, traga isso para a sua realidade, que vai ficar tudo mais simples. Você não vai focar em 5 para ser diamante, você vai focar em 50. E não é muita gente, tá? Nós, líderes, temos muitos cadastrados, porque a gente cadastra todo mês. Então, se você trabalha para cadastrar todo mês, entre aí, vamos por 4, gente, 4 a 10, né? A meta que a gente quer trabalhar é mínimo 6, excelente 10. Mas se você quer ir num ritmo mais lento possível é cadastrar 1 por semana, tá? E agora, com todas essas capacitações diárias, mesmo se você não tem tempo de ensinar o teu cadastrado, ele vai aprender. É só você enviar o link e falar com ele da importância dele entrar nesses treinamentos, ok? Então, aqui, gente, tem os diamantes, duplos diamantes, triplos diamantes. Vai parar por aqui para não ficar muita informação. E aí a gente tem os reembolsos, os ganhos, né? Várias formas de ganhos a gente tem dentro da empresa. A gente tem o reembolso de geração de diamantes, reembolso de construtor de equipe, reembolso por nível, incentivo de início e o reembolso de início. Então, são várias coisas aqui, várias vertentes que vai fazer vocês terem resultados com equipe, tá bem? Vamos para a próxima página. Olha aqui esse desenho aqui. Incentivos, né? Quais são os incentivos que você tem? Então, iniciou, a gente já falou sobre isso. Bônus de novato, bronze supremo, empreenda, bônus de avanço. Quando você está aqui no nível do ouro, você já começa a trabalhar para construir seu diamante, focando nos bônus que existem, que são os bônus de avanço superior, de produção, que a gente teve aí agora, produção de diamante premier, diamante supremo. Então, aqui é uma forma de ganho, né? Que é os incentivos que a gente tem dentro da empresa. Quando você entra na empresa, você tem as compras que você faz, que são você tem que estar ligado na pontuação. Você não tem que focar nos pontos, né? Você tem que focar nas vendas quando você está fazendo uma venda, no cliente, mas você tem que estar atento às pontuações. Um exemplo, se você quer trabalhar online, você tem que vender no mínimo 100 pontos para liberar o frete. Então, você tem que conhecer sobre as pontuações dos produtos. Você tem um cadastrado novo, né? Ele criou lá uma lista para fazer uma compra. Aí a compra está dando 400 pontos, você fala, olha, vamos fechar os 500 que você já compra com 25%. Então, essa tabelinha aqui
de desconto, é importante você conhecer ela. De 0 a 499, 20%, de 500 a 900, porque isso aqui tudo, gente, são informações básicas do nosso negócio que a gente precisa ter em conta. E depois os 40%. Os 40% é muito simples, né? São 4.000 pontos que você pode alcançar uma única vez, ou em 2 meses consecutivos, um mês atrás do outro, múltiplos de 1.000. Se eu fizer aqui 900 pontos, eu não fiz o primeiro mês para alcançar os 40%, né? De requisito. Eu tenho que fazer múltiplos de 1.000. Se eu fizer 1.500, é um múltiplo de 1.000. No mês que vem, eu tenho que fazer 3.000. Então, às vezes, você tem um cadastrado novo que está lá com 1.800 pontos. Entra em contato, fala, olha, fecha mais 200 pontos, que você já fecha a primeira etapa dos 40%, ok? E também tem formas de você bater os 40% com equipe, tá? Olhem aqui, gente, tudo isso, todo esse material, vocês depois podem ler, né? Porque é muita informação, tá? Quando a gente fala do plano de compensação. Esse daqui tem até 2 exemplos bem bacanas, ó. Eu, né, que sou aqui o Elísio, cadastrei aqui 3 pessoas, né? E essas pessoas já cadastraram outras, ó. Essa aqui comprou 900 pontos, e cadastrou outra com 300, 400. Só que ela se avançou antes de mim, ela já bateu os 40%. Ela entrou mês passado, comprou 4.000 pontos, já bateu os 40%. Então, todas as pessoas que estão aqui abaixo dela não conta para minha pontuação para eu bater os 40%. Tá? Se no mês que um cadastrado seu comprar 4.000 pontos, e você vai lá e compra 1.000, aí você bate os 40% com a pontuação desse cadastrado, vocês dois batem, tá? Mas se não foi o caso aqui nesse exemplo. E aí você tem 2 outras linhas, uma que comprou 800, aí cadastrou alguém que comprou 2.000, cadastrou outro que comprou 200, aí aqui comprou 250, 750. O Elísio foi lá e comprou os 1.000 pontos pessoais. Ele tem aqui os 3.000 pontos grupais. Então, ele vai bater os 40%, ok? O que tiver abaixo da 4ª linha, abaixo da 3ª linha, não se aplica aqui quando... Aqui, ó. 4º nível não se aplica na linha 3, mais 205... Ah, tá, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é para usar de pontuação pessoal, tá? É outra coisa. Vamos focar aqui só no básico. 1.000 pontos pessoais, 3.000 pontos de grupo, desde que não seja alguém que já tenha 40%, você fecha os 40%. No exemplo 2 aqui, o que ele tem? Ele tem a Valéria que comprou 500 pontos. Aí a Valéria tem 1.000, 3.000, 4.200, 5.300, 5.400 de pontuação grupal. Mas ela tem 500 pontos pessoais. O que somou acima dos múltiplos de 1.000? Não foi 5.400? Esses 400 subiria para ela. Mas aí, com 900 pontos pessoais, ela não tem pelo menos um múltiplo de 1.000. Então, por conta disso, ela não fecha os 40%. Então, eu nem ensino ninguém a bater 40% com 500 pontos pessoais, tá? Mesmo tendo um volume bacana aqui, porque existe uma regra que só esses excedentes do múltiplo de 1.000 que poderia te ajudar com pontuação pessoal. Ok? Então, ficou claro? Vai bater meta de 40% com a equipe, faz no mínimo os 1.000 pontos pessoais. Faz um múltiplo de 1.000 e trabalha aí com os múltiplos de 1.000 da equipe. Espera aí, gente, que eu vou ter que colocar o computador aqui para carregar. Deixar ele assim de lado. Então, deixa eu continuar vendo aqui. Pronto. Aqui, então, nós podemos bater os 40% com pontuação só pessoal e com pontuação de equipe. Há alguma dúvida, gente, nessa parte dos 40%? Coloca aí, porque esse treinamento é para tirar dúvidas, tá? Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro esse exemplo aqui da Valéria, né? Por que a Valéria não bateu, Arissa? Ela tem 5.400 pontos de grupo, porque ela só tem 5.400. Se ela tivesse 5.500, ela bateria. Ok? E esses 500 teria que ser somados por pessoas com múltiplos de 1.000 a mais aí. Ok? Então, aqui, ó, 0 pontos, porque você tem um empresário com 40%,
3.000 pontos possíveis, pois dependem de Valéria completar 1.000, né? 2.400 pontos possíveis. Pontos pessoais, 500. Pontos de rede excedentes de múltiplos de 1.000 só tem 400. Então, excedentes de múltiplos de 1.000 de linha, ok? Ela só tem 400, então não chega. Então, eu não sugiro vocês instruírem as pessoas a bater os 40% com 500 pontos pessoais, porque existe uma regrinha aí bem complexa, certo? Ninguém colocou dúvida, deve estar todo mundo entendendo. Eu estou engatinhando, mas está entendendo, né? Viu como é simples a estrutura? Só que é tudo novo, gente. Então, ótimo, você está entendendo? É tudo novo. Então, é muita informação para vocês assimilarem, mas é importante vocês baixarem o plano de compensação e ler. Eu nunca tive dificuldade de entender. Tá? Quando eu li o plano de compensação uma vez, eu entendi. Então, tem gente que tem gente que não tem. Vamos aos bronzes, novamente aqui de forma mais detalhada, tá? E vamos falar dos lucros também. O que eu preciso, né, para ser bronze? Tanto o bronze Supreme, Elite ou Premier. Vamos voltar de novo. O bronze Premier, gente, o que eu preciso? 300 pontos pessoais por mês. E ter aqui 300 pontos pessoais por mês. Por que não está falando dos grupais? E 300 pontos grupais. Ah, tá aqui. O que eu preciso? Realizar 300 pontos pessoais por mês, uma linha ativa com o empresário de bronze ativo ao nível de pagamento superior. Então, para eu ser bronze Premier, eu preciso de 300 pontos pessoais e um empresário com 300 pontos ou mais. Não precisa ser 300, pode ser 300 ou mais. Então, se eu tenho 300 e tenho um empresário com 1.000 pontos, eu sou um bronze Premier. Se eu tenho 300 e tenho um empresário com 2.000 pontos, eu sou o quê? Bronze Premier ou bronze Elite? Me respondem aí para ver se vocês estão captando tudo. Eu tenho 300 pontos pessoais e um empresário com 2.000 pontos. Eu sou bronze Premier ou eu sou bronze Elite? Me respondem aí no chat, por favor. Ninguém sabe? Eu sou bronze Premier ou eu sou bronze Elite? Gente, com 2.000 pontos grupais e 300 pessoais. Bronze Elite. Vocês estão comendo mosca aí. Ó. Quantos pontos pessoais eu tenho? 300. Para eu ser bronze Elite, eu preciso de ter 500 pontos pessoais. Entendeu? Então, eu tendo 2.000 grupais e 300 pessoais, eu sou bronze Premier. Captaram? Para o bronze Elite, você precisa do requisito, que é 500 pontos pessoais. Parabéns, Nalvinha. Acertou. Bati tanto nessa tecla, né? Depois, o bronze Elite. O que eu preciso para ser bronze Elite? Eu preciso de 500 pontos pessoais, uma linha ativa e um volume de pontuação grupal de 1.500. Eu não preciso de uma pessoa com 1.500 pontos. Eu preciso de um volume de pontuação grupal. Então, eu posso ter só um cadastrado com 1.500 pontos, como eu posso ter 10 cadastrados, que o volume dos 10 sejam 1.500 pontos grupais, mas que pelo menos um esteja ativo. Ficou claro? Se eu tiver 10 cadastrados, gente, cada um com 200 pontos, eu tenho 2.000 grupais. Aí eu vou lá, toda bonita, faço meus 500 pontos pessoais. Eu sou bronze Elite? Não. Eu só sou bronze Elite se eu tiver dentro desses 10, pelo menos um acima dos 300 pontos. Ok? E depois eu tenho o bronze Supreme. O bronze Supreme, eu preciso ter no mínimo 1.000 pontos pessoais e 2.000 pontos grupais de mínimo. Então, se eu cadastro 3 pessoas que cada uma compra 1.000 pontos, eu já tenho 3.000 grupais, tenho 3 linhas ativas, tenho 1.000 pontos pessoais, sou um bronze Supremo. Mas se eu cadastrar 3 pessoas, uma comprou 2.000, outra comprou 4.000 e a outra comprou 100, eu não sou um bronze Supremo. Ok?
Uma coisa muito importante a respeito do lucro, tá, gente? Independente do nível, né, de bronze ativo, bronze premier, bronze elite, bronze premium, o nível de reembolso de início rápido você sempre recebe, que são aqueles 90 dias, ok? Já o incentivo de reembolso por nível, você só recebe, né? O de início rápido, você recebe do primeiro e do segundo nível. Vamos lá, ó. Lucros de início rápido, tá? Você recebe do primeiro e do segundo nível. Ari, que reembolso é esse? Todos os meus novatos, durante 90 dias, me dão uma rentabilidade extra de 10% do primeiro nível e 5% do segundo nível, ok? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu cadastrei a Loane, que está aí. A Loane é nova no negócio, está dentro dos 90 dias. Tudo que eu tiver de rentabilidade sobre o reembolso por nível dela, que é meu primeiro nível, eu vou ter 10% a mais durante esses 90 dias. A Loane cadastrou alguém. Ela vai ter os 10% e eu vou ter 5%. Então, esse reembolso de início rápido, eu tenho do primeiro e do segundo nível. Ficou claro? E aí, independente do nível que eu esteja, eu tenho esse ganho, tá? Eu fechando bronze premier, ou bronze elite, ou bronze supremo, bronze ativo. Se eu tiver alguém ali, vamos pôr, como assim bronze ativo? O bronze ativo não tem 300 pontos, ele pode ter alguém de 100 pontos. Ele vai ter esse retorno dos 10% e 5% do primeiro e segundo nível. Entendeu? Então, esse daí ninguém tira de ninguém. Durante 90 dias, você tem. O reembolso por níveis, você tem que crescer para você chegar a ter mais reembolsos. Então, um exemplo, se você é bronze elite e tem empresários de segundo nível, você não ganha desses empresários o reembolso por nível. Ok? Você só ganha do primeiro nível. Aqui, ó, reembolso por nível. Bronze Premier, você ganha 8% daquela pessoa que está ali, se ela estiver dentro dos 90 dias, mais 10. Ok? Então, fica 18. Passou os 90 dias, você se mantém bronze Premier, você vai ganhar 8. Depois a gente tem o bronze elite. O bronze elite, você ganha 10% por nível, tá? Ela é seu primeiro nível, você ganha 10%. Durante 90 dias, você vai ganhar mais 10, então vai ser 20. E se ela cadastrar alguém, você vai ganhar 5% desse segundo nível, vai. Mas você só vai ganhar o reembolso de início rápido, você não vai ganhar o reembolso por nível. Então, tem muita gente que às vezes é bronze elite, tem segundo nível e não está ganhando dessas pessoas. Por quê? Precisa virar bronze supremo para abrir o ganho de segundo nível. Tá claro, gente? É muito simples, tá? Bronze Premier e Bronze Elite só ganha reembolso de nível. Reembolso de nível, gente, se a pessoa tiver 10 anos na OmniLife, você vai ter sempre esse reembolso de nível. É o seu comissionamento por ter trazido aquela pessoa, tá? Então, ela se ativa, você tem sempre o volume dela. Para você ganhar da pessoa que ela cadastra, você tem que virar, no mínimo, um bronze supremo. Entendeu? Então, às vezes, você tem aí na sua estrutura uma pessoa que é bronze elite, que tem segundo nível, ela está tendo ali uma rentabilidade durante os 90 dias, mas passou os 90 dias, ela já não vai ter rentabilidade. Tá? Ela tem que virar bronze supremo para ela começar a ganhar 5% do segundo nível. Estão me acompanhando? A Marineide tem uma cadastrada acima. Nossa, Laura, fiquei confusa aqui. Eu já abro seu microfone e você me explica, tá? Estão acompanhando, né? Então, gente, não fique no bronze elite. Bronze elite é um nível para você fez primeiro mês aí, meio mês de negócio, é um bronze elite. No mês seguinte, você tem que bater bronze supremo, porque a probabilidade de você ter pessoas na profundidade, ela é imensa. E aí você precisa começar a ganhar dessas pessoas que estão abaixo. Aí, e o terceiro nível? Gente, o terceiro nível, anota aí, você só ganha do terceiro nível a partir do prata elite. Então, às vezes, você está com uma estrutura de bronze supremo, você já tem terceiro nível. Você está com uma estrutura de prata premier, já tem terceiro nível, mas você não está sendo reembolsado por esse nível, tá? Não está sendo.
Então, é importante você evoluir para esse crescimento. Agora, vamos aos pratas, tá? À medida que vai crescendo, desculpa, vai aumentando o leque de oportunidade de ganhos. Vamos aos pratas. Prata Premier, 1.500 pontos pessoais, 4.000 pontos grupais. Dos 4.000 pontos grupais, eu preciso que 2 pessoas sejam bronze ativo e outras 2 pessoas sejam bronze Premier. Ok? Voltando aqui, o que é o bronze Premier? 300 e uma linha ativa. O que é o bronze ativo? Apenas 300 pontos, tá? No mínimo, né? Porque a gente tem que estar sempre atento com o volume. Então, 2 linhas, cada uma delas com empresários, ok. Prata Premier. O que o Prata Premier ganha? Ele ganha do primeiro nível 10%, ele ganha do segundo nível 8%, e do terceiro nível ele não ganha nada. Se ele tiver terceiro nível, ele não tem retorno de reembolso por nível. Agora, enquanto ele tiver pessoas dentro dos 90 dias, tanto de primeiro nível como de segundo nível, ele vai ter o retorno de mais 10% do primeiro nível, mais 5% do segundo nível. Então, vai ser 20% durante os 90 dias e 13% durante os 90 dias. O reembolso de início rápido é só primeiro e segundo nível. Então, aqui, ele não chega no segundo nível nem com reembolso de início rápido. Ok? No terceiro nível, desculpa. E aí, a gente vai aqui para o Prata Elite. O Prata Elite são 2.000 pontos grupais, 2.000 pontos pessoais, 7.000 pontos grupais, e ele precisa de 2 bronze Premier ou superior, né? E 2 bronze Elite ou superior. Né? Então, você pode, por exemplo, ser um Prata Elite que tenha 3 bronze Supreme, né? E 1 bronze Premier. Por que você ainda não é Prata Supreme? Porque você tem um bronze Premier. Esse bronze Premier, se virasse bronze Elite, você já era Prata Supreme. Entendeu? Então, vocês têm que estar atento às linhas. Lembrem uma coisa, gente. Vou voltar aqui no desenho. Esse é bronze supremo, esse é bronze supremo, ok? Esse daqui tem esse mundaréu de gente, mas compra tudo uma mixaria, é um bronze elite. Esse daqui se ativou, cadastrou uma pessoa que se ativou e esse daqui não compraram nada, ele é um bronze premier, tá? Então, você tem que estar sempre direcionando as pessoas a crescer, porque senão elas ficam estagnadas, tá bem? E focar nas linhas. Exemplo, eu poderia ter aqui, ó, vou até desenhar para vocês verem. Numa mesma linha, isso acontece muito, porque uma linha, quando começa a crescer, gente, cresce muito rápido e muita gente. Vamos pôr que essa linha aqui é uma linha que eu tenho bem forte, tá? Essa linha tem bronze supremo aqui, tem outro bronze supremo aqui. Ari, então eu já tenho 2 bronze supremos, só preciso de mais 2 bronze elites. Não. Você só conta uma pessoa aqui dessa linha, tá? Então, a pessoa aqui que te qualifica é a de nível maior. Se essa é bronze supremo, essa é bronze supremo, você tem uma linha de bronze supremo. Você não tem 2 linhas de bronze supremo. Linhas é aqui, ó. Por isso que é importante você cadastrar sempre novos para abrir leques de oportunidade. Tá bem? Estão me acompanhando? Depois, Prata Supreme. Prata Supreme são 2.500 pontos pessoais, 10.000 pontos grupais. E vocês precisam aqui, gente, de 4 empresários com nível de bronze elite ou superior. Esse aqui é o Prata Supremo. Mas o Prata Supremo, para você ganhar aquele bônus de avanço, você não vai fechar com 10, tem que fechar com 12.500 pontos. Tá? Então, nunca ensine Prata Supremo com 10.000 pontos grupais, já anota aí. Prata Supremo são 2.500 pontos pessoais e 12.500 pontos grupais. Porque aí você tem mais facilidade de manter no mês seguinte e fazer com que a pessoa ganhe ali. Ela ganha o valor dela de bônus de avanço e você ganha o bônus de avanço superior. Você é um líder acima de Prata Supremo, então ela ganha e você também ganha, tá? Por trazer essa liderança.
E aí a gente tem aqui o Prata Elite. O que o Prata Elite ganha? 10% do primeiro nível, 8% do segundo nível e 4% do terceiro nível. E quem estiver durante os 90 dias, sendo de primeiro ou segundo nível, tá? Os primeiros e segundos níveis da sua organização no geral, você tem por 90 dias o reembolso de início rápido, que é 10% do primeiro nível e 5%. E ele vai somar aos valores aqui pagos por níveis. Então, Ari, por que é importante ter novato? Porque quando você tem novato, você tem uma parte de ganho extra, que são esses 10% e 5% sempre, de primeiro e segundo nível. Ok? E depois a gente tem o Pratos Prêmio. Gente, o Pratos Prêmio, ele abre outro leque de ganhos, que é o construtor de equipe. Então, o Pratos Prêmio, ele tem aqui 10% do primeiro nível, 8% do segundo, 6% do terceiro e 2% ao infinito de reembolso de construtor de equipe. Tá? Então, é 2% aqui a partir... É quando abre o leque do infinito, tá bem? Então, é bem bacana, porque se você tem uma estrutura que você trabalha a profundidade, você tem ali infinitas possibilidades de ganhos, tá? Então, quando eu abro aqui o meu aplicativo para vocês, ó, só para vocês entenderem também. Quando eu abro aqui, que eu venho aqui dia 5, olha o tanto de nível que eu tenho. Primeiro, segundo, terceiro, tenho até 13 níveis abaixo. Então, acima do Prata Supreme, com os requisitos, eu vou ganhar de todos esses níveis. Aí, se eu tenho... Só um segundo, gente. Se eu tenho aqui, dentro desses níveis ouros, aí eu tenho que trabalhar outro ganho, que já não é reembolso de equipe, é reembolso de construtor, é um reembolso de geração. Tá bem? Mas isso aqui, gente, é para vocês. Vocês precisam ter essas informações, tá? Eu sei que parece muito complexo, mas não é. É só uma questão de vocês se familiarizarem, porque vocês precisam ter essas informações. Então, o reembolso de construtor de equipe. O que é, Ari, o reembolso de construtor de equipe? Quando você tem na sua organização uma pessoa que está acima do Prato Supremo, ela é uma liderança dentro da sua organização, né? Então, você tem o reembolso de geração. E o reembolso de construtor de equipe é quando você tem uma pessoa na sua organização acima de Prata Premier. Ok? Então, aqui, ó, são 2% que é gerado a partir do volume de compras de níveis por todas as suas linhas que há um empresário com nível de pagamento Prata Premier ou nível de pagamento superior. Quando você tem um empresário Prata Premier ou Prata Elite, você ganha o reembolso de construtor de equipe, que são 2%. Quando você tem um Prata Supreme, aí você tem que ser ouro para você ganhar o reembolso de geração, que já são 3%. Tá? Então, aqui, eu sou Prata Supreme, né? Que aqui é o que está dizendo aqui no exemplo. Eu tenho aqui um Prata Premier, de primeiro nível. Do quarto nível em diante desse Prata Premier, eu ganho 2% de todas essas pessoas aqui. Entendeu? Ó, essa daqui, ó, essa aqui é uma estrutura que existe um Prata Premier. Olha aqui onde está o Prata Premier, gente. O Prata Premier aqui está no 6º nível, tá vendo? Mas ele me ativa os ganhos daqui para baixo. Olha, ele está aqui embaixo. Estão acompanhando? Mas ele me ativa, é como se fosse assim, alguém daquela linha bateu o Prata Premier, o quarto nível passa a ser um ganho seu, você sendo Prata Supremo. Entendeu? Então, a gente tem ali, o que é o Prata Supremo? São 4 Bronze Elite, mas são 4 Bronze Elite que você vai trabalhar para crescer, porque à medida que você tem Pratas Premier na tua equipe, você começa a ter esse reembolso de construtor de equipe, que é 2% sobre todas as pessoas que estão do 4º nível em diante. Certo? Estão me acompanhando? Temos aqui a 4ª linha, gente. Olha que legal aqui na 4ª linha. Nós temos um ouro Premier aqui, ó. O ouro Premier está no 5º nível. Por causa desse ouro Premier, eu deixo de ganhar
o construtor de equipe, que é do 4º nível em diante. Nossa, Ari, como assim? Por que a OmniLife está te tirando isso? Não está me tirando. Eu sou prata suprema, eu já tenho ouro premier. A empresa está falando, Ari, bora lá bater também o ouro, porque aí você não vai ganhar de consultor de equipe, mas você vai ganhar o de geração. Entenderam? E aqui, ó, o prata supremo, ele pode ter outro prata supremo, não tem problema, ele ganha. Mas se ele tiver um ouro, aí ele precisa de ser ouro para ganhar a bonificação de geração. Tá bem? Então, esse aqui é um bônus muito bacana, que é o reembolso de consultor de equipe. Às vezes, gente, por que eu gosto desse bônus? Porque, assim, um exemplo, vamos supor que o meu mês correu mal e eu não consegui aí, sei lá, manter, por exemplo, né? Eu já tive como ouro supremo. O ouro supremo, ele ganha até da 3ª geração. Então, se eu tenho 3ª geração e bato um ouro elite, não tem... com esse construtor de equipe, eu não ganho de geração, mas eu ganho de construtor de equipe. Então, eu não perco os 3%, eu perco só 1%. Entendeu? Então, é bem bacana esse bônus de consultor de equipe. Agora, vamos para os ouros. Meu Deus, que horas são? Vocês estão gostando, gente? Eu vou finalizar aqui nos ouros, tá? O plano de compensação é muito grande, é muita informação. Vamos aqui para os ouros, que é muito importante vocês saberem, porque a gente quer aí um monte de ouro nessa equipe. Então, vamos lá. Ouro Premier. 2.500 pontos pessoais, 10.000 pontos grupais, 12.000 de linha descendente. Linha descendente é a pontuação grupal e algum nível de liderança. Vamos supor que eu tenho aqui um prata supremo, tá? Mas não foquem nisso. Foquem no pontuação grupal geral. 4 linhas. Eu preciso de 2 linhas de bronze supreme e 2 linhas de prata premier. Tá? Nesse caso aqui, se eu tenho 2 linhas de prata premier, essas linhas de prata premier, se elas estiverem 4º nível em diante, eu tenho reembolso de consultor de equipe já. Tá bem? Então, é bem bacana aquele reembolso por conta disso, porque é ele que abre o leque ao infinito de ganhos. Certinho? Então, o que o ouro premier ganha? Ele ganha 10% do 1º nível, 8% do 2º nível, 6% do 3º nível, os 10 e os 5 aqui que todo mundo ganha, desde o bronze ativo até... né? Esse aqui, gente, de reembolso de início rápido, todo mundo ganha, que são 90 dias dos novatos, tá? E ele tem o reembolso de construtor de equipe de 2%. Lembra que o Prato Supremo também tem? Só que, além desse reembolso, ele tem o reembolso de geração. O que é o reembolso de geração? O reembolso de geração é assim, na nossa estrutura, quando a gente tem um Prata Premier, a gente abre o leque de ganhos a partir do 4º nível, ok? E quando a gente tem um Prata Supreme na nossa estrutura, a gente só ganha do 4º nível em diante, dessa linha que esse Prata Supremo está, se a gente for ouro, no mínimo Premier, tá? Que a gente não vai ganhar os 2, mas a gente vai ganhar 3%, que é o quê? O reembolso de geração, que é a minha primeira geração de liderança. Aí um exemplo, tá? Um exemplo bem claro que a gente está aqui com a Loane. Aí a Ias e Nayara são ouro elite. Ouro elite ou ouro Premier? Já não sei, eu acho que é ouro elite. Aí as Nayara são ouro elite. É uma primeira geração. Aí eles têm a Loane. A Loane é prata suprema, ela é minha 2ª geração. Ok? Então, se eu for ouro Premier, eu não vou ganhar a geração da Loane. Não vou. Entendeu? Eu preciso ser ouro elite para ganhar da minha primeira geração e da minha 2ª geração. Mas se no mês que eu falhar, a Loane também falhar, e não ficar com prata supremo, ficar com prata elite, por exemplo, eu não ganho 3, mas ganho 2, que é lá do reembolso de construtor de equipe. Ok? É confuso, mas a gente precisa falar, vocês precisam entender, vocês precisam parar, vocês precisam ler, vocês precisam saber, tá? O ouro elite, o que eu preciso para ser ouro elite? Eu preciso de 2.500 pontos pessoais,
10.000 PG sempre, viu, gente? 34.000 PLD e 2 linhas de prata elite e 2 linhas de prata supreme. Gente, eu sou ouro elite hoje e o meu volume é mais de 350.000 pontos. Então, esses 34 aqui é o mínimo. E quando eu estava como ouro supreme, na época da pandemia, eu já fiz mais de 600.000 pontos como ouro supreme. E para eu ser diamante, eu só preciso de 200, mas eu tinha 600.000 pontos, mas eu não tinha toda a estrutura que eu precisava para ser o diamante, tá? Então, não se apegue aos pontos, se apeguem à estrutura, se apegue ao crescimento da sua organização sempre. Então, eu preciso de quê? 2 prata elite, 2 pratas supreme. E aí o ouro elite ganha 10, 8 e 6, ganha aqui os níveis e ganha construtor, geração 1 e geração 2. Ok? E aí que a gente vem com um exemplo para ficar simples e a gente fechar. Então, eu tenho aqui uma estrutura, eu sou ouro premier, como está aí no desenho, tá? E aí eu tenho aqui minha primeira linha aqui, eu tenho um prata premier. Tenho prata premier, já sei que meu 4º nível em diante eu tenho quanto? 2%. Na segunda linha, eu tenho aqui, no meu 1º, 2º, 3º, 4º nível, eu tenho um ouro premier. Então, se eu tenho um ouro premier aqui, do 4º nível em diante até aqui, por exemplo, eu tenho o reembolso de geração. Ó, eu tenho 3%. Só que aí, o que acontece? Eu não sou ouro premier. O ouro premier, ele ganha da primeira geração de ouros, né? Então, a primeira geração de ouro está aqui. Esse ouro já tem um prata supreme. Dos pratas supreme, ele ganha 2%, porque ele ganha do quê? Do construtor de equipe. Reembolso de construtor de equipe. As gerações. Ok? Então, para vocês entenderem acerca do ganho de geração, né? Geração, reembolso de construtor de equipe e geração. Geração é quando você tem um ouro. Quando você tem um prata supreme, você ganha de construtor de equipe. Certo? Depois aqui, ó, eu tenho a terceira linha, que tem aqui um bronze ativo. Aqui ela tem um prato supremo. Olha onde está o prato supremo. Está lá no 6º nível, mas ele existe, então ele abre. Ah, tá, gente. Eu fiquei confusa aqui com esse exemplo 2. Vamos voltar aqui no exemplo 2. Que tem um ouro premier e um prato supremo. Lembra que eu falei do Aías e da Loane? Para eu ganhar da Loane, como geração, eu preciso ser ouro elite. Mas o mês que eu não ganho, que eu não bato um ouro elite, um exemplo, falhou e eu bati um ouro premier, eu vou ganhar dela como construtor de equipe. Então, só vai mudar aqui a diferença da porcentagem. Ok? Ficou claro? Que até eu meio que embananei aqui, mas é simples. Geração, você, quando tem um ouro e esse ouro tem um prata supreme, geração 1, o ouro, geração 2, o prato supremo. E esse prato supremo faz outro prato supremo, desse prato supremo em diante é geração 3, que é o que está aqui, ó. Geração 3. Como ouro premier, eu não ganho da geração 1, 2 e 3. Eu ganho geração 1, porque eu só tenho direito a ganhar da primeira geração. Mas as outras gerações que foram criadas aqui de liderança, eu não deixo de ganhar. Eu só vou ganhar como construtor de equipe. Agora ficou claro, né? Então, vamos lá. Depois a gente tem aqui o terceiro exemplo, né? Que tem aqui um prata supreme no 6º nível. E esse prata supreme é a minha primeira geração. Então, eu ganho. Aqui seria a minha segunda geração, eu não ganho, porque eu ainda sou ouro premier. Aí eu ganho construtor de equipe. Quando eu não ganho de um, eu ganho de outro. O que muda é só as porcentagens, tá? Então, o impacto disso é muito bacana quando você, mesmo se você falha ali um mês, quando você já está no nível de ouro, como você tem linhas de liderança e tem as pessoas acima de prata premier, falhou o seu ouro, mas você tem aquelas pessoas acima de prata premier, você não vai deixar de ganhar do 4º nível em diante, certo? E aqui, ó, uma bem simples, né? Eu tenho aqui o 1º nível, que é um ouro premier, eu ganho de toda a organização dele
essa bonificação extra, gente. Então, um exemplo aqui, ó, meu Ouro Premier, eu ganho quanto dele? 10% desse primeiro nível. Aqui eu ganho 8%, e aqui eu ganho 6%, não é? E daqui em diante, eu ganharia 2%, mas como ele já é ouro e eu também sou ouro, eu ganho 3% a mais de todas essas pessoas aqui. Então, é muito bom quando o nosso nível de liderança está nos primeiros níveis, porque isso aumenta os nossos ganhos, ok? Então, aqui vai ser 10 mais 3, 8 mais 3, 6 mais 3. E do quarto em diante, 3, até chegar ao nível de liderança. Chegou no nível de liderança, eu ainda sou Ouro Premier, eu ganho 2%, que é o construtor de equipe. Ok? Entenderam? Ficou claro? Nossa, Ari, embananou minha cabeça, mas eu entendi. Agora, para a gente fechar aqui, gente, vamos só aqui algumas informações simples, tá? Bronze ativa, a gente já entendeu. Linha, acredito que vocês já entenderam. Linha ativa também. Pontos é o valor atribuído pela OmniLife de cada produto, você precisa conhecer. Pontos pessoais e pontos grupais, você já entenderam. Pontos grupais de concursos, estes são os pontos. Ah, tá. Isso aqui é importante você saber. Ó. Pontos grupais para sua meta de viagem. Pontos grupais para você viajar são de pessoas que não são 40%. Então, por exemplo, o AIAS é 40%, não sobe nada para mim. A Nalva é 40%, não sobe nada para mim. Entendeu? Então, eu tenho que ter sempre gente nova para eu bater as metas de viagem sem precisar fazer um volume absurdo. Então, aqui dentro da minha organização, eu tenho várias pessoas que não têm os 40%, às vezes tem 20, 25, 30, 35%. Então, elas e todas as pessoas que estão abaixo delas, que não são 40%, conta para a minha pontuação de concurso. Pontos de linha descendente é o volume de pontos gerados mensalmente por toda a sua organização, sem restrição, não inclui pontos pessoais. Pontos de linha descendente é o quê? Todo mundo. Pontos grupais é toda a sua equipe, menos os pratas supremos ou superiores. Ok? Nível de carreira é o título, né, que você alcança e você tem que manter, que senão você perde ele também, nível de carreira. Nível de pagamento é o nível que você vai ser pago. Né? Às vezes eu sou Ouro Elite e posso fechar o mês como Ouro Premier. Eu não deixo de ser Ouro Elite, mas aquele mês eu vou ganhar como Ouro Premier. E se eu falhar, aí eu vou perder o meu nível de carreira, tá bem? Então, se durante 5 períodos mensais consecutivos, né, você não cumpriu o nível de pagamento Bronze Prêmio, período que você cumpriu os requisitos de nível de pagamento Prata Premier, então o seu nível de carreira será atualizado. Então, o seu nível é atualizado, tá? Quando você é Prata Supremo, você se perder por 3 meses, né, ficar com nível inferior de pagamento, você já perde. Quando você é ouro, se eu ficar 2 meses sem manter o meu nível de carreira, eu já perco, tá? Aí cada nível, né, tem a sua especificação aqui a nível dos períodos. Nível de pagamento, período de calendário, vai do dia 1, né, ao último dia do mês, fechamento de período, valor reembolsável. Isso aqui é a dúvida que todo mundo, né, quer entender. Gente, o valor reembolsável é algo bem simples de vocês calcularem, tá? É o valor do preço de lista menos o desconto que o seu empresário tem vezes a porcentagem que você tem dele. Aí parece fácil, mas de fácil não tem nada, gente. É muito fácil, tá? Se vocês pegarem aí, se alguém puder, pega aí, por favor, o valor do Magnus no preço de lista para mim. Me traz aí o valor do Magnus no preço de lista, que eu vou fazer um cálculo aqui bem simples e bem rápido para vocês entenderem o comissionamento do Magnus, tá? Alguém tem aí fácil, gente? Enquanto isso, eu vou ver que tem alguma dúvida. O que é concurso? Concurso são as viagens que eles colocam ali, tá bem? 186, o preço de lista, não o preço de venda, preço de lista. Lá na tabela a gente tem preço de lista, preço com 20%, com 25, 30, 35, 40 e tem o preço final. Eu preciso saber o preço de lista para ensinar vocês a fazer esse cálculo aqui bem rapidinho. 150. Vamos lá. Eu tenho uma empresária de primeiro nível. O Magnus do Brasil mudou a pontuação? Ainda está 53 pontos?
Veja aí. 53 ainda, gente? 54, pronto. Para 2.000 pontos, eu preciso vender, gente, 38 magnos, tá? Então, ó, vou ensinar vocês a fazer um cálculo bem simples para você ver os ganhos, tá? 38 vezes o preço de lista, 150. Deu esse valor, certo? Vamos porque esse é um empresário que comprou 1.000 pontos com 30% e mais 1.000 pontos com 35%. Então, não vai ficar um valor redondo. Mas se ele foi lá e comprou 2.000 pontos de magros com 35%, eu vou pegar esse valor, vou diminuir por 35% e aí vai dar esse valor. E vou multiplicar. Ele é meu primeiro nível, ele está dentro dos 90 dias? Tá. Vezes 20%. Eita, pera. 150 vezes... Vamos pôr de um magro só, né? Que é mais fácil. 150 menos 35%. Então, pronto. Vamos fazer o cálculo junto. Ó. 100 vezes... Poxa, 100 deu bug. 150 menos 35% vezes 20%. Cada Magnus vendido por esse empresário, eu ganho R$13,06, né? Vezes 38, vamos porque ele vendeu. Esse empresário de 2.000 pontos me trouxe 496 de lucro. Ele está dentro dos 90 dias. Conseguiram acompanhar? Vou fazer de novo. Eu estou dando um exemplo do Magnus, tá, gente? 100, ó, o preço de lista, ó, quando vocês leem, né? Preço de lista, menos o desconto alcançado, qual o desconto que ele teve com esses 38 Magnus? De 35%. 65 vezes 20%. Ele está dentro dos 90 dias, eu tenho 10 de reembolso de nível, mais 10 de reembolso de... Já pus o porcento? Não. Então, eu vou ganhar 13,06. Se cada Magnus que ele vende eu ganho 13,06, eu ponho aqui vezes 38, 496. Então, se eu sei todos o pedido de um empresário novo meu, né? Eu pego um empresário novo, pego ali o pedido dele, preço de lista de tudo. Ah, comprou tudo a 30%. Menos 30% é igual vezes 20%. É o retorno que eu vou ter daquele empresário. Então, imagine você com 10 empresários que compre 2.000 pontos dentro dos 90 primeiros dias. Quanto que você estaria ganhando desses 10 empresários? Entendeu? R$5.000. Ficou claro, gente, o cálculo? É muito simples, ó. É o valor do preço de lista menos a porcentagem que aquele empresário alcançou vezes a porcentagem que você tem de ganhos. Então, para você ter uma ideia, um empresário na tua equipe, novato, te traz um retorno de R$496 só uma pessoa durante os 90 primeiros dias. Então, é muito importante você ter novato. Às vezes, você tem volume, seu cheque está baixo, porque você não tem novato. Porque a partir dos 90 dias, o que vai acontecer com esse valor? Vai para metade. Cada 2.000 pontos daquela pessoa vai te trazer a metade de retorno. Certo? Então, é tudo muito simples, só que vocês precisam ler, vocês precisam assistir talvez esse treinamento mais vezes e baixar o plano de compensação, porque está tudo lá escrito. Eu nem criei slide para quê? Para não complicar a cabeça e vocês saberem que está tudo ali no plano de compensação, que vocês baixam direto do site, certo? Alguma dúvida, gente, de bônus de geração, de construtor de equipe, alguma dúvida para vocês tirarem aqui agora? Me falam aí, quem, sei lá, de 0 a 10, quanto que tu entendeu aí das informações passadas a partir ali do prato espreme? De 0 a 10, quanto que tu entendeu? Consegui ser objetiva aqui para vocês, Clara? Deixa
Deixa eu ver o povo aqui do YouTube, se estão aqui ainda, né? Estão aqui. Acha a compensação mais complicada. Vanessa, é complicado porque você ainda não conhece. Eu não tenho dificuldade de explicar o plano de compensação para ninguém. E eu consigo fazer o cálculo, eu tendo um preço de lista ali, eu consigo fazer o cálculo até de ganho da pessoa. Tem uma projeção até de ganho, tá? Então, se a gente tem aí uma projeção que a gente acabou de fazer de R$ 496 por 2.000 pontos de magros, a gente já tem uma noção dos valores que a gente traz aí para uma pessoa que tem 2.000 pontos grupais, né? Pode ser um pouco mais que isso? Pode, porque não vai ser todo mundo a 35%, entendeu? Então, se você tem 2.000 pontos grupais de pessoas de primeiro nível, você pode ganhar um pouco mais que isso, porque aqui eu fiz o cálculo nos 35%. São muitas informações, exato. Mas é aquela coisa, você assiste, aí você vai assimilando, você vai lendo depois, você vai assimilando. Mas é muito importante vocês iniciarem o mês aqui, ó, com um desenho, uma projeção, né? Por exemplo, a gente já sabe que o Bronze Supremo ele vai estar ganhando aí em torno de 400, 600 reais de bonificação de 2.000 pontos, porque tudo vai depender do desconto alcançado para fazer o cálculo, certo? Pronto, gente, espero que tenha sido claro, que tenha ajudado. Não pensem, né? Não pensem de forma alguma que é algo complicado. Não pensem assim. Pensem assim, a empresa faz de tudo para a gente se manter crescendo. E a gente tem várias formas de ganho. A gente tem os incentivos, a gente tem como incentivar os novos a ganhar mais bônus para produzir mais. E a gente, a partir ali do Prato Supremo, a gente tem o infinito para trabalhar. E isso é extraordinário, ok? Nalva, traga a sua dúvida aí para a gente fechar. Pode ativar o seu microfone. Oi, Pronto. Oi. bom dia. Vou ser bem Bom breve. dia. É uma dúvida daquela parte dos 40%, que ficou lá atrás. É uma empresária de rosa, Marineide, ela bateu 40% no mês de setembro, né? No mês anterior. Mas o que aconteceu, Ari? Michele é cadastrada de Marineide. Está Michele abaixo fez de marinete. isso, é o primeiro nível de Marineide. Ela fez, em agosto, 1.000 pontos. Em setembro, ela fez 3.000 pontos. E Marineide pontuou 1.000 pontos. Marineide bateu 40% e ela apareceu sem os 40% aqui. Está como 35%. Aí a gente não entendeu, nem eu, nem Rosa. Ela fez 1.000 em agosto e 3.000 em setembro? Sim. Tem certeza? Não faltou nenhum pontinho? Eu perguntei a Rosa. Aí Rosa disse que vem acompanhando, que tem certeza que não bateu. Tanto que acompanhei, em setembro eu acompanhei, ela bateu 3.000 pontos, ainda orientei. Em agosto eu não acompanhei a Michele, né? Então eu não... Então, Rosa disse que ela bateu, né? então, me manda o código dela, que eu vou pedir ao Omnilife, todos os pedidos e o volume dela de agosto, porque com certeza tem algum erro aí. Tá? Porque se ela fez 3.000 pontos, foi pessoais em setembro? Foi. Pronto. Ela precisa ter feito 1.000 pontos pessoais em agosto. Isso. Eu já orientei. Viu, amiga? Era isso. E aí, se tiver, é muito raro ter algum erro nesse quesito. Às vezes, o que acontece é, quando a pontuação é 100% pessoal, aquilo vira o mês, vira logo. Quando precisa de pontuação de equipe, demora um pouco mais para aparecer com 40%. Só isso. Mas se foi pontuação pessoal, a gente já vai verificar o que aconteceu. Certinho? Pronto. Rosa tá aí, ela tá ouvindo você, então tudo Ótimo. certo. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Desculpa aí a demora. Eu adoro falar do plano de compensação, porque é algo assim que
que eu entendi lá atrás e todas as pessoas que entendem conseguem ter uma visão do que pode ter aqui. Então, é muito importante vocês, sabe, imprimir, ler, reler, tirar dúvida, entrar no treinamento, tirar dúvida, chamar seu líder, que é importante você entender todos os requisitos e ter um retorno muito bacana, né? Então, eu adoro esse construtor de equipe e o bônus de geração, são bônus que impulsionam muito os nossos ganhos, né? Eu tenho um mês que só de bônus de geração, gente, é mais de 10 mil reais. E aí eu vejo quando eu não bato, às vezes, um ouro elite, vou para o ouro premier, diminui o meu bônus de geração, mas aumenta meu construtor de equipe, entendeu? Então, a empresa, por mais que você tenha um deslize, ela vai te tirar só 1%. Então, assim, é fantástico o nosso plano de compensação. Os resultados são muito bons. Quando a gente entende, então, a gente não fica ali sofrendo, né, por pouca coisa. A gente sabe que existem etapas, que você cresce e que vai ocorrer um mês ou outro não muito bom, mas se você está sempre focado em crescer, você nunca perde, tá? E aqui a gente nunca usa a palavra perder, tá, gente? A gente deixa de ganhar, não existe o perder, né? A gente perde o que a gente já teve, o que a gente nunca teve, a gente não perde. Então, se você trabalhar focada, você não vai deixar de ganhar nada, tá? Mas perder você não perde, porque a gente só perde o que a gente tem, ok? Então, vamos trabalhar para quê? Para alcançar novos níveis de ganhos e várias formas de ganhos dentro da nossa organização, certinho? Beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Vocês já devem estar cansadas de mim, né? O pessoal está chegando aí da Grécia, então vocês vão parar de ver minha cara aqui toda hora coordenando. E eu espero que vocês estejam acompanhando, mandando a reprise para quem não está acompanhando, porque eu tenho certeza que muita gente vai crescer e já está crescendo, porque a gente já tem feedback de pessoas crescendo com os treinamentos colocando em prática. Tá bem? Beijo, tchau, tchau, gente.